Estou aqui junto da Isabel também, professora, porque eu queria saber, Isabel, esse terceiro voto ele alimenta uma divergência, digamos assim, entre os ministros. Aliás, essa é a palavra também que a gente vai ouvir muito, né? Pelo menos até o início do julgamento desta quarta-feira, né? A gente está projetando. Mas você acredita que exista realmente essa divergência entre os ministros? Não, bom dia para a professora, bom dividir tela aqui com ela também, bom dia para quem está chegando agora. De todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até aqui, ao longo de todo o processo, olhando para a fase, desde o recebimento da denúncia até a fase que a gente se encontra, o ministro Luiz Fux foi aquele ministro que apresentou posicionamentos mais críticos. Vejam só, né? Até na interferência de ontem, em que ele reclama, mas a gente não tinha combinado que um não ia interromper o outro, já dá o tom ali, inclusive de um certo isolamento, de uma dobradinha de morais com o ministro Flávio Dino e o Luiz Fux um pouco mais tangenciando, né? No recebimento da denúncia, é importante a gente voltar esses passos para fazer esse exercício. O ministro Luiz Fux, por exemplo, saiu vencido em uma das análises de questões preliminares apresentadas pelas defesas. É no momento em que ele defende que, para ele, esse julgamento deveria ocorrer não no plenário da primeira turma, mas no plenário principal da Suprema Corte, com uma análise dos 11 ministros. Ele saiu vencido. Ali no julgamento do recebimento da denúncia, ele tece várias críticas, ele dá indicativos de posicionamentos críticos, por exemplo, sobre a colaboração premiada de Mauro Cid, que a gente viu o quanto foi defendido todo esse processo por Flávio Dino, por Alexandre de Moraes. O Luiz Fux não. Ali já no recebimento ele já dá esses indicativos de ter uma visão mais crítica em relação à colaboração premiada de Mauro Cid. Então é outro ponto que a gente pode observar logo mais a partir da abertura da sessão com o voto do ministro Luiz Fux. Lá na denúncia, apesar desses posicionamentos críticos, ele votou pelo recebimento da denúncia. Mas agora é análise de mérito. É isso que alimenta um pouco de que ele possa sair do tom crítico e esse tom crítico possa representar uma divergência em si, apresentando, portanto, um voto diferente dos outros ministros em relação às condenações. Agora, a gente tem que entender também que falar de placar é algo muito genérico, porque a gente vai ter que olhar réu a réu, voto a voto, condenação a condenação, crime por crime que vai ser colocado e depois naquela fase final que a gente tanto tem colocado aqui, a definição de regimes, se vai ser semiaberto, se vai ser regime fechado, depender do tamanho da pena e o principal, entender quanto tempo de prisão cada um desses réus pode pegar. Do ponto de vista político, a gente vê o quanto o ministro Luiz Fux alimenta algum tipo de expectativa. Ainda que a gente chegue no dia de hoje com uma chance minúscula de se ter pedido de vista, isso chegou a ser alimentado pelo bolsonarismo. Do ponto de vista político, eles até recuperaram um pouco um mote do "In Fux we trust", em Fux nós confiamos. Algo lá do passado e que eles recuperaram também esse mote. Então, o voto do ministro Luiz Fux pode ser um divisor de águas, porque se ele ficar só na linha do posicionamento crítico, mas votar com os demais, aí a gente já tem maioria. Agora, se ele pegar o posicionamento crítico e construir o voto dele com a divergência de fato, aí a expectativa se volta para a maioria no voto da ministra Carmen Lúcia. E vai depender muito do tamanho do voto dele para a gente saber se vai dar tempo da ministra Carmen Lúcia votar e se vai continuar ou não essa expectativa da maioria da quarta para a quinta-feira. A quinta-feira é um dia muito importante também, Renan. A gente já está olhando um pouco para esse cenário, porque o ritmo desses votos vai dizer se a gente vai ter uma sexta-feira, por exemplo, e se vai ser só o período da manhã para tentar fechar as pontas em relação a esse julgamento dos 8 réus.